está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe e Bebê. E eu vou abrir o programa de hoje apresentando para você a Jéssica, bem-vinda ao nosso programa. Mari. E a Cecília também. Mari. Então, meninas, eu queria que vocês falassem um pouquinho, Jéssica, eu queria que tu te apresentasse e falasse para nós o que foi que vocês criaram de tão maravilhoso, que é aquele espaço lindo que vocês têm para receber as crianças e as famílias, é claro. Eu sou a Jéssica, sou fisioterapeuta, trabalho com neuropediatria e a Crescer, ela nasceu de um sonho, né, e de princípios em comum, né? Então, eu e Cecília, a gente teve essa ideia da Crescer numa mesa de café. Olha só. Quando a gente menos espera, surge uma ideia maravilhosa, né? Sim, e aí a gente alinhou tudo e nasceu a Crescer. Então, é um espaço voltado para atendimento de crianças neurológicas. Aí a gente faz todo um trabalho desde da prematuridade até toda a primeira infância, até 6 anos a gente tá trabalhando com as crianças ali no espaço. Que legal. E Cecília, me conta, vocês já se conheciam, já trabalhavam juntas, e aí vocês viram assim, acho que a gente pode ter um lugarzinho nosso, né, pra gente atender essas crianças do nosso jeitinho. Foi mais ou menos essa a nossa caminhada, né? Eu e a Jéssica, a gente já trabalhava juntas com o mesmo público, e aí de um desejo de abrir um espaço com um diferencial, com uma abordagem que acolhesse a família, começamos essa empreitada. E hoje a gente está atendendo famílias da cidade toda. Ai, que legal. E fala um pouquinho para mim sobre o teu trabalho, que a Jéssica se apresentou, eu queria entender um pouquinho sobre o que você faz também. Então, eu sou terapeuta ocupacional, também atendo pacientes neurológicos, né, pacientes com síndromes, com autismo, com paralisia cerebral, pensando o desenvolvimento funcional da criança. Então, o meu objetivo na Crescer é que as crianças possam ser o mais independentes possíveis, né, que dentro do contexto de vida diária deles, eles consigam crescer, se desenvolver e conseguir realizar tudo sem dificuldade. Que é o sonho de toda mãe também, né? Então, a gente encontra lá em vocês o sonho que a gente tem quando a gente tem um filho com alguma necessidade, leva lá para vocês, que vocês têm todo esse trabalho para ajudar eles a se desenvolverem da melhor maneira possível, né, Jéssica? Sim, a gente está ali para acolher. E falando justamente nesse desenvolvimento, eu queria entender se existe um diferencial quando esse acompanhamento acontece cedo. Quando tem um atendimento precoce, isso vai fazer diferença do que uma criança que vai ser atendida depois de muito tempo? Sim, um dos motivos, assim, dos melhores motivos para explicar é o pai, a mãe ou a pessoa que cuida daquela criança, ela não precisa esperar um diagnóstico, né? Não precisa ter um diagnóstico para já procurar de imediato um tratamento, né? Quando você percebe que alguma coisa não tá legal, que não tá desenvolvendo, o mínimo de atraso que for, já é interessante iniciar. Porque daí os ganhos que a gente tem, quanto mais cedo a gente inicia, melhores os ganhos que a gente tem no desenvolvimento daquela criança. Que legal. E assim, eu acho que às vezes os pais, principalmente a mãe, fica meio que em negação. E aí esse tempo vai passando e piora, mas é claro que a gente tem que falar também que assim, não é porque você está levando a criança com 4 anos que não vai ter um resultado. Sim. Vai ter também, só que quando se leva com 1 aninho, com meses, é muito mais fácil, né? Muito mais rápidos, né? A criança ali até 3, 4 anos, né, tá num período de plasticidade cerebral muito acelerado, né? Então, a gente tem possibilidade de criar novas conexões cerebrais o tempo todo. Então, o potencial de aprendizado é mais alto, né? O processo é mais rápido, mas independente, né? A criança vai ter ganhos, mesmo passando esse período de plasticidade mais acelerada, a gente tem ganhos, né? Não se culpem, né, por não levar o filho num momento mais precoce, né? Se foi aos 4, se foi aos 5 a possibilidade de levar, existem ganhos, a gente tem possibilidade de trabalhar e as coisas vão caminhando. Que bom, é porque é isso, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, tudo que a gente faz, a gente sabe que é pensando no melhor, mas mesmo assim a gente se culpa, enfim. Queria que tu falasse um pouquinho para nós o que vocês oferecem lá e quem está nos acompanhando, que acredita que vocês possam ajudar,
Como é que faz para encontrar vocês? Onde vocês estão situadas? Enfim, as redes sociais também. Sim. Ali na clínica, a gente oferece tratamentos multidisciplinares, né? Então, tem atendimento na parte de fisioterapia, de terapia ocupacional e de fono também. É a novidade da Crescer. Adoro novidades aqui no Minuto Mamãe e Bebê. E dentro dessas áreas, né, a gente também atende na questão... Eu vou completar um pouquinho então, né? Além dos atendimentos clínicos, né, de reabilitação, a gente também faz todo o acompanhamento do desenvolvimento do bebê. Então, a gente atende o follow-up de bebês prematuros. Então, se você teve um bebê prematuro, ele não foi encaminhado para reabilitação, mas você gostaria de fazer um acompanhamento mais especializado do desenvolvimento dele, a gente faz esse acompanhamento com avaliações padronizadas, né? Tanto fisioterapia quanto terapia ocupacional. A gente faz o segmento do desenvolvimento normal também. Então, o pai que tem uma dúvida, quer garantir que está tudo bem, pode procurar a gente também, que a gente dá esse suporte. E a gente faz algumas consultorias também em algumas questões específicas. Às vezes está tendo uma dificuldade na alimentação, em alguma questão em casa, a gente também acolhe essas famílias. Bem completo mesmo, porque o que a gente vem falando sempre aqui é que desse multidisciplinar. Sim. Que não é um ponto separado, são várias coisinhas que juntas que vão trazer o resultado que os pais tanto esperam. Agora, só para a gente finalizar, o endereço, as redes sociais, para o pessoal que está nos acompanhando saber onde encontra vocês. Nosso espaço fica ali no Itacorubi, no edifício Laguna, sala 501. E as redes sociais? Aí vocês encontram a gente no Instagram, @crescerneuro. E lá vocês encontram todas as informações, telefones para contato, o endereço, o mapa, tudo direitinho. Excelente, meninas. Obrigada, Obrigada, Mari. por estarem aqui conosco. Obrigada, Tenho certeza Mari. que vocês vão trazer muita informação e a gente vai poder ajudar quem está nos acompanhando a entender um pouquinho mais sobre o que vocês fazem e o quanto vocês podem ajudar essas famílias. Obrigada e até o próximo encontro. A gente Obrigada. agradece, Mari. Obrigada. O ecocardiograma fetal é o exame de ultrassom do coração do bebezinho. O coração do bebezinho é avaliado dentro da barriga da mãe. É realizado com um aparelho de ecocardiograma, um aparelho de ultrassonografia. Pode ser realizado precoce ou mais tardio, sendo que tem uma idade gestacional adequada para a realização, que é entre 24 e 28 semanas. Mas pode ser feito antes, pode ser feito depois. Avalia a anatomia do coraçãozinho, formação, função do coraçãozinho do bebezinho ainda dentro da barriga da mãe. Uma dúvida muito comum entre as mulheres que já fizeram algum tipo de cirurgia na mama é se elas vão conseguir amamentar. Então hoje eu trouxe aqui a Joana, a nossa mastologista, bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite, Mari. Então, assim, confesso que foi uma dúvida minha também, porque eu tenho prótese, então eu tinha muito medo de não conseguir amamentar. Então eu queria que tu nos explicasse essa relação entre cirurgias mamárias, tanto retirada da mama, quanto colocar uma prótese de silicone e a amamentação. Certo. Então, é uma dúvida muito comum em quem já foi submetido a uma cirurgia, né? Será que eu vou conseguir amamentar? Porque geralmente as pacientes são submetidas à cirurgia, principalmente de implantes mamários, né, para aumentar o volume da mama, quando elas são muito novas e às vezes não tem nem noção que um dia, né, não tá pensando naquilo porque não é a prioridade do momento. Então, a cirurgia ela pode ser um potencializador da insegurança dessa mulher na hora de amamentar. E muitas vezes, Mari, a mulher chega a nem tentar amamentar, já pensando que não vai conseguir. E, na verdade, não é bem assim. Então, é muito importante a gente desmistificar alguns desses fatores para a mulher se sentir mais segura, né? Então, a gente tem vários tipos de cirurgia da mama e tudo vai depender da técnica que é utilizada, assim como o volume da prótese, o tipo de cirurgia, tudo isso. Então, o que acontece? É importante a gente entender como que a mama funciona. Na
Na mama, existem lóbulos, que são partes de tecido mamário, onde o leite é produzido, e daí, desses lóbulos mamários, o leite é canalizado para o mamilo, através dos ductos mamários. Então, tudo vai depender da integridade dessa anatomia toda para a amamentação ocorrer de uma maneira eficaz, né? Natural. No Brasil e no mundo, mas principalmente no Brasil, os implantes mamários, eles são uma cirurgia, eu acho que disparadamente mais comum. O que acontece? Existem várias técnicas, então a mais comum é ser colocado pelo sulco inframamário, que é aquela dobrinha de pele que a gente tem embaixo da mama. Mas também pode ser colocado pela axila ou então por uma incisão, né, por um cortezinho ao redor da areola. E a prótese de silicone, o implante de silicone, ele é colocado ou atrás da glândula ou então atrás do músculo. Ou seja, o tecido mamário em si e os ductos mamários, eles permanecem intactos, ou seja, se for só essa a cirurgia realizada, né? Então, o leite vai ser produzido, o leite vai ser canalizado até o mamilo e não vai ter problema nenhum para amamentar. E daí as pacientes perguntam, mas é verdade que a paciente que tem o silicone, tem um implante, sente mais dor na hora de amamentar? Então, é uma questão importante. Não necessariamente, mas pode sim acontecer, porque quando a mama produz o leite, ela aumenta de volume, né? Então, ela precisa de espaço e a prótese mamária está ali competindo, dividindo, né, o espaço com essa mama. Então, o que acontece? Pode acontecer, sim, de causar mais dor, mais desconforto, principalmente na apojadura, que é quando tem a descida do leite. Nem me fala. Mas assim, é muito importante porque existem maneiras de atenuar, de minimizar esses sintomas, né? Por exemplo, usar um sutiã que sustente bem a mama, com alças largas. Então, assim, não precisa ficar com isso na cabeça porque tem maneiras, né, de minimizar isso. Outra cirurgia que é bem frequente, não tanto quanto o silicone, né, mas a mamoplastia redutora, que é a mulher que tem a mama grande ou mama caída e quer reduzir, quer levantar um pouquinho. Então, o que acontece? Essa sim é um pouquinho mais complicadinha, porque vai mexer ali com a estrutura mamária. Então, vai ser retirado tecido, né? Depende muito da quantidade de tecido que vai ser retirado, do tipo de incisão, né? O cortezinho que vai ser feito, geralmente é mexido ali perto da areola, do mamilo. Então, os ductos podem ser afetados. Em algumas técnicas mais, em um grau maior, outras técnicas num grau menor. Então, assim, se for completamente rompida essa estrutura dos ductos, o leite vai ser produzido, mas ele não vai ser canalizado até o mamilo. Entendi. E daí isso pode levar a ter engurgitamento mamário, né, que causa bastante desconforto, pode até levar a mastite ou então galactocele, que são como se fossem cistos de leite acumulado na mama. Mas assim, se apenas parte desses ductos forem interrompidos, né, forem seccionados durante a cirurgia, ainda tem os outros para canalizar. Então, não necessariamente a mulher que fez a mamoplastia não vai conseguir amamentar. O que acontece é que de cada 100 mulheres que são submetidas a esse tipo de cirurgia, aproximadamente 80% consegue amamentar. Então, olha só, é um dado ótimo. É um dado muito importante, né? Quando a gente coloca em números, fica mais visível para a gente poder, né? Imagina, 80% das mulheres que passaram por alguma cirurgia mamária conseguem amamentar, então esse é um número bem significativo. Bem expressivo, exatamente. Então, o que acontece? O papel do médico, do cirurgião plástico, né, nós mastologistas, é justamente orientar essas mulheres e de preferência antes de serem submetidas à cirurgia, né? Porque nem mas sempre... eles não fazem. Pois nem todos fazem, mas é um dado importante, porque a paciente tem que refletir, é isso mesmo, talvez eu tenha um pouco de dificuldade, mas é o papel do médico falar assim, não, talvez você tenha dificuldade se a gente usar essa técnica, mas não significa que você não vai conseguir amamentar, né? E também auxiliar lá
nas dificuldades, o que pode ser feito depois que você foi submetido a uma cirurgia, né? Quais são os fatores que a gente pode minimizar ou ajudar a aumentar a produção de leite, né? Tem toda aquela questão depois que é bem abordada aqui no programa da pega correta, da posição, tudo isso vai fazer super diferença, né? Mas o fato de a paciente ser apoiada, incentivada a amamentar, isso eu acho que é o maior diferencial, né? Ela precisa se sentir segura e precisa ter o apoio de todo aquele ambiente que ela está, tanto do esposo, do familiar, né, do médico, do enfermeiro. Dúvida. Então, isso faz toda a diferença realmente. E assim, uma mulher que fez algum tipo de cirurgia e aí, com todas as dificuldades que qualquer mulher já tem durante a amamentação, aí tu já fica, a culpa é minha, foi porque eu coloquei a prótese, foi porque eu tirei a mama. Então, assim, eu sou a prova disso, realmente. Quando, bem exatamente o que a doutora falou, você sabe o que você está dizendo e eu sou a prova. Na parte, quando da apojadura mesmo, que tinha bastante leite, que estava, né? Aí tinha que fazer a massagem para ordenhar, daí é a prótese, então isso dava uma confundida, mas eu não desisti. Exatamente. Então, assim, eu consegui, minha filha vai fazer 3 anos de mama ainda, não vou ter câncer de mama. Vai diminuir bastante o risco, exatamente. E assim, eu acho que tem que ter persistência e informação. Exatamente. E aí, se tu tá com alguma dúvida, busca um profissional e vai te informar, né? O que acontece, Mari, é que já é um período de muito, principalmente para as mamães de primeira viagem, né? Já é um período com muita novidade, muita coisa para dar conta ao mesmo tempo. Então, assim, ter isso no subconsciente, assim, de que tem uma cirurgia, é um que a mais. Então, a instrução e a orientação é importante para tudo isso, né? Verdade, doutora, adorei o nosso bate-papo. Quanta informação maravilhosa, dados e números incríveis. Obrigada por dividir tanto conhecimento. Até o próximo encontro. Eu que agradeço. Até mais. Agora eu vou apresentar para você uma marca de lingerie materno maravilhosa que eu uso, recomendo e amo de paixão. Então, quem é que vai nos apresentar? É a Paty, bem-vinda. Obrigada, Mari, pelo convite. Coisa boa ter você aqui, te ver, porque eu só recebo essas maravilhas lá em casa, mas não conhecia você. Paty, primeiramente, parabéns pelas peças, pelo cuidado, pelo carinho. É tudo... A gente sente quando a gente abre aquelas caixinhas que é tudo feito com muito amor. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre você, a sua formação e sobre o surgimento dessa empresa maravilhosa. Quando que tu deu o start, assim, de eu quero trabalhar com as mamães? Conta pra nós. Obrigada pelo carinho. Eu sei que é do fundo do coração. Então, a Patilice, ela surgiu em 2015, tá? Primeiramente, eu trabalhava com roupas, vestuário, e a minha irmã morava fora do país. Aí ela retornou para o Brasil e a gente decidiu abrir a nossa marca própria. Aí a gente começou a trabalhar com lingerie. Como os nossos clientes eram muitos gestantes, procuravam a gente para fazer book de gestante, fotos, a gente teve o estalo, vamos atuar nesse nicho. A gente fez uma pesquisa para ver as peças que tinham no mercado e a gente viu que é muito aquém do que uma mulher, né, merece. A mãe, ela já se apaga um pouquinho no período da maternidade, né? E não seriam peças que a gente gostaria de estar usando estando grávida. Então, a gente começou a atuar nesse nicho e a nossa coleção é totalmente, a nossa marca 100% voltada para a linha materna hoje. Muito lindo isso que você falou, porque é bem assim. Eu já tô com o peito lotado de leite. Aquele sutiã bege. Horroroso, que ninguém merece. Que você me salvou porque eu usava. E aí, quando vê, eu posso ser mãe, eu posso ser lactante e usar renda. Isso mesmo. E não é bege. Não é bege. Lindo. Paty, sensacional a ideia de vocês, porque isso mexe muito com a autoestima da gente. Isso é transformador, porque quando tu te olha no espelho, com alguns quilos a mais, né, cansada, com olheira, aí tu olha aquele sutiã, daquele jeito horroroso, assim, é muito complicado. E vocês também têm calcinhas que ajudam nesse momento, porque elas são com um cozinho mais alto. São mais altas, tem um cos todo anatômico também. E assim, Mari, eu sou formada em moda, aqui pela UDESC, aqui na Universidade de Santa Catarina. E a minha irmã, ela morou fora do país. Então, a gente fez todo um estudo também de modelagem. Eu sou formada em vestuário, mas a gente fez todos os estudos também com doulas, com médicos, com obstetras, com muita gente da área também.
E a gente associou a nossa formação. Então, a gente fez todo um estudo também da modelagem, que tem que ser uma modelagem apropriada para isso. A gente não utiliza bojo, porque ele pode causar a candidíase mamária, que é o fungo na mama. A gente não utiliza o aro, porque ele pode facilitar o empedramento de leite. Então, Olha tem tudo só, isso. É um estudo por cima Isso. disso. Porque, assim, pra gente ver uma peça, assim, perfeita, com um tecido bom, vocês têm cuidado do tecido. Eu vi esses dias que tu postou a quantidade de material que se usa para Sim, fazer um um sutiã. Isso. Então, assim, é tudo cuidado nos mínimos detalhes, né, Paty? Aham. E a gente trabalha bastante também, Mari, assim, não só a questão da autoestima, mas levar conforto também para a mulher, né? Porque tem peças que a gente, tanto de roupa quanto lingerie, elas são bonitas, mas não são confortáveis. Exatamente. Também não dão a sustentação, né? E a Isso é um praticidade. perigo, né? Isso. É um E também perigo. tem que ter a praticidade. Então a gente trabalha com fecho clique, que é aquele fecho que abre e fecha, facilita muito a vida da mamãe. Ela vai estar segurando o bebê e vai conseguir manusear o sutiã. Com uma mãozinha só. Isso mesmo, a gente tem regatinha de amamentação, a gente desenvolveu rosquinha de amamentação também para a mamãe que tem fissura no seio. Então, o bico do seio não fica roçando sensacional. na lingerie ou até mesmo na roupa. Protetores de seios, que a gente fez forradinho 100% em algodão, para evitar o vazamento de leite na peça e até na blusinha ou vestido da mamãe. Então, tudo isso a gente cuida, né? Aos poucos a gente foi saindo da linha de lingerie tradicional e indo para a lingerie materna. A gente foi aprimorando os nossos produtos. Que sensacional. Eu queria ter conhecido vocês antes, que eu nunca teria Pois um é. sutiã bege. Mas agora ainda amamento Aham. e dá até gosto, né? Eu fico pensando, eu quero seguir amamentando para usar esses sutiãs Isso maravilhosos. mesmo, essa Vou é a amamentar até os intenção. 15 anos da minha filha. Porque realmente vocês fazem surgir essa vontade da gente seguir Aham. sendo lactante. Porque é tão lindo e sinceramente assim, ó, o tecido é muito gostoso, ele é confortável, parece que ele abraça a gente, assim, a calcinha Isso. gostosa também, realmente é uma marca diferenciada, A Paty. gente preza bastante assim por qualidade, sabe, Mari? Então a gente se coloca no lugar da nossa cliente, da nossa gestante, o que eu gostaria de estar usando. Não é somente uma calcinha, somente um sutiã. A gente quer levar autoestima, a gente quer levar conforto, tudo para as mamães que, né, merecem. E a gente vê assim, o sutiã sempre foi uma peça muito importante para a mulher, né? Desde quando a gente ganha o nosso primeiro sutiã. E por que na hora que ela se torna mãe, ela tem que se apagar, se anular? É uma peça, é a primeira peça que a gente veste, né? De manhã. Então, por que tem que ser uma peça sem graça, sem conforto, né? Sem beleza? Adorei, Paty, adorei. Ah, eu que Muito adorei, obrigada por pensarem em nós, por terem tanto cuidado, por produzirem peças lindas, confortáveis, que respeitam o nosso corpo, que nos dão autoestima. Sigam fazendo isso pelas mulheres. Vocês são sensacionais. Parabéns por esse start. Que bom que nós temos a Patilice para nos vestir nesse momento tão mágico que é a maternidade, né? Que bom, Mari. Fico muito feliz. Obrigada, querida, por nos apresentar essas peças e até o nosso próximo encontro. Obrigada também. Sobrecarga mental materna. Olha que tema maravilhoso. E eu quero saber, que mãe nunca se sentiu assim? Né, Lu? Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Esse tema que você escolheu é sensacional e descreve nós, mães, né? Sim. Então, primeiro eu acho que é importante a gente falar sobre o que é a carga mental, né? Carga mental são todas aquelas atividades de planejar, de pensar, organizar, adaptar, decidir, prever, né? São várias atividades de organização do pensamento, né, para atividades, né, determinadas. E no caso das mães, né, são atividades relacionadas aos filhos, né, à casa, a organização das coisas. Então, são muitas tarefas. A gente tem que estar o tempo todo, né, com esse pensamento focado nisso. O que fazer agora? O que eu escolho fazer primeiro? Isso é muito, muito desgastante. Porque nós somos o cérebro da casa. Isso. E daí eu tenho que pensar em tudo. Qual vai ser a roupa? Qual é a meia? Qual o cardápio? O que come agora? Qual é a fruta? E mesmo que eu não faça,
que é o pai que vai fazer, eu que tenho que pensar, eu que tenho que pedir, eu que tenho que orientar. Então, essa sobrecarga realmente é muito complicado, né, Lu? Isso, então, assim, historicamente, as mulheres são responsáveis, né, por essas atividades. Pesa sobre os ombros das mulheres, né, realizar todo esse planejamento e execução desse planejamento. Então, essa carga vira sobrecarga quando? Quando a gente não divide, né? Quando tudo está caindo sobre, né, os ombros de uma única pessoa, no caso da mãe. Então, a gente precisa ficar muito atenta, porque a sobrecarga mental materna, ela pode levar a quadros, né, de saúde muito graves, né? O desenvolvimento de depressão, de ansiedade, em casos extremos até a suicídio, né? Então, a gente precisa realmente pensar muito, avaliar esses pesos que a gente está carregando, ver o que a gente pode dividir, compartilhar com os outros membros da família, porque uma pessoa que carrega muitos pesos por muito tempo, acaba extremamente sobrecarregada e esgotada, sem energia, sem forças para cuidar, né, de outras pessoas. Então, esse é um assunto que é bastante importante a gente ficar atenta a isso, né? É verdade, porque assim, a gente tem que aprender a delegar funções. E a gente tem que entender também quando a gente chegou no nosso limite e a gente precisa dividir. A casa não é só minha, o filho não é só meu. E eu preciso de ajuda. E muita gente fala assim, mas e quem cria os filhos sozinho? Mãe solo. E daí tu fica te comparando com outras mulheres, e aí quando tu não dá conta, porque, poxa, como é que minha vizinha consegue ir sozinha? E ainda tem 2 filhos. E aí vem essa comparação. E essa culpa. E isso é muito ruim pra gente, porque a gente acaba ficando estressada, esgotada, se sentindo mal. E adoece, né? Adoece, porque a gente sabe que tem muitas doenças que estão relacionadas com o estresse, com a tristeza. E aí, como é que fica? Não é só o emocional, é toda a saúde daquela pessoa, né, Lu? Isso. Irritação constante, né? Desânimo, cansaço extremo, né? Isso tudo a gente eventualmente sente, né, ao longo da vida. Mas a diferença está no momento em que isso é rotineiro, em que esse cansaço não te dá trégua em nenhum momento, né? E perdura por muito tempo, por mais de 3 meses. Então, a gente precisa avaliar isso e as pessoas em volta também estarem atentas e oferecer ajuda, né? Muitas vezes as mulheres que estão em sofrimento e adoecidas não conseguem avaliar que estão, né, carregando pesos demais e solicitar essa ajuda, essa divisão das tarefas. Aí a gente fica falando, se comparando, mas a minha avó conseguiu, a minha mãe conseguiu. Tá, mas e como é que era o emocional dela naquela época? Ela não chorava no canto, ela não sofria calada? Ainda bem, graças a Deus, que está vindo toda essa onda e todos esses estudos mostrando que existe depressão, que existe esgotamento, né, sobrecarga mental materna. E vamos nos unir nessa força para ajudar essas mulheres, porque não é fácil. Isso, é que a gente tem que, né, estar 100% em tudo, Sim. Demonstrar que está super bem, né? As mães não têm esse direito, né? É isso que de às vezes demonstrar. eu sinto, que tiraram o nosso direito de ficar cansada, estressada, esgotada. É essa ideia que a gente tem que combater, né? A gente fala da mãe guerreira, Ou é mãe guerreira ou é mãe sobrecarregada? É verdade, é isso mesmo. A mãe guerreira está numa guerra, né? Então, estar numa guerra é algo bom, é algo importante, né? É uma guerra ou é um maternar? É uma casa, é amor? Exato. Como é que tá essa relação? Às vezes a gente tem que analisar isso, sabe? Poxa, se é uma guerra, se eu preciso ser guerreira, alguma coisa tá errada. Tô munida de força, né? Então, assim, não deveria ser assim. Será que você não tá pegando todas as responsabilidades da casa para você? Exatamente, está se sentindo sobrecarregada, né? Tá tomando essa carga para si. Então, a gente precisa tá carregando essa mochilinha cheia de pesos. Vamos tirar um pouco essa mochila aqui, olhar esses pesos todos que eu tô carregando. Faz sentido eu carregar isso? Isso aqui eu posso delegar para outras pessoas, né? Ou o que faz parte da minha vida, né? E que eu valorizo, que eu quero carregar. Então, acho que isso é bastante importante, né? Para a gente promover o nosso bem-estar, né? E tornar a maternidade mais leve, mais tranquila. Claro, existem momentos que vão ser difíceis, né? Como em qualquer situação, para qualquer pessoa, mas estar em sofrimento, né?
por muito tempo e se sentindo sobrecarregada e cansada o tempo todo, alguma coisa não está certa nessa equação aí, né, Mari? Lu, adorei. Obrigada por ter trazido esse tema, por levantar essa bandeira para as mães, para a gente se sentir assim, nós temos que nos olhar, nós temos que procurar ajuda quando necessário. Adorei. Muito obrigada, até o próximo encontro. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da natureza nas brincadeiras infantil, para o desenvolvimento das crianças, com a minha querida Carol. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Você faz um trabalho voltado justamente para esse incentivo da criança com a natureza. E eu queria entender um pouquinho, falando da parte mais científica mesmo, se isso realmente traz benefícios para o desenvolvimento dessas crianças. É importante ressaltar isso porque muitas vezes as pessoas veem a natureza como um acessório, como alguma coisa que vou para a natureza quando dá tempo, só para o lazer, mas tem sim vários estudos nacionais, internacionais, que comprovam essa importância enorme tanto para o desenvolvimento físico, psíquico, social das crianças e também, então, como criança e também para a vida adulta, então, para o desenvolvimento integral da criança. Que legal. Então, assim, a minha infância, subindo em árvore, brincando na grama, e hoje a gente vê as crianças muito em apartamento com medo de árvore subir. Não, mas eu vou cair, com fobias. E tem alguma dica algo que a gente possa fazer para incentivar esse gosto pela natureza? Sim, isso é, na verdade, até um fenômeno que tem um nome, foi dado um nome para chamar a atenção, esse distanciamento das crianças com a natureza, que é a síndrome de déficit de natureza. Não é um diagnóstico médico, mas foi um termo que foi criado para trazer essa atenção e para a gente perceber os efeitos disso, né, para a vida das crianças e até mesmo para o planeta, porque se as crianças não tiverem esse contato, essa relação de afetividade, experiências na natureza, elas também no futuro não vão querer proteger a natureza. Então, olha que perigo! É um bem que a gente faz para a criança e para o planeta. Então, propiciar essas brincadeiras e, claro, né, a gente sabe que a vida moderna, então, o distanciamento devido ao estilo de vida, há também a dificuldade do acesso a essas áreas verdes, né? Então, acesso a áreas mais naturais devido à vida em grandes centros, o uso também de tecnologias, então acaba afastando as crianças desse contato e, como você disse, isso pode deixar uma criança, então, desacostumada com essa brincadeira, desacostumada a criar as próprias brincadeiras, acaba ficando até uma criança um pouco preguiçosa, então é o que se chama, né, esse empreguiçamento que as telas podem trazer. E para a gente resgatar isso, tem inúmeras dicas que a gente pode aplicar dentro de casa, então esse contato, por exemplo, trazer as plantas para dentro de casa, uma hortinha na varanda, fazer experiências com grãos, né? Fazer germinação de sementes. Plantar o feijãozinho. Isso, o famoso, né? Plantar o feijãozinho no algodão, ou também a semente do abacate, que é bem legal de ver, porque é grande, a criança pode acompanhar, ou também dar prioridade e botar na rotina da família esses eventos ao ar livre. Agora, durante a pandemia, buscar um lugar que não tenha muitas pessoas e ir fazer, então, um piquenique ao ar livre, nem que seja numa grama do condomínio, fazer esses momentos da família ao ar livre com natureza, planejar viagens para locais que tenham mais natureza. E para as crianças também que têm essa dificuldade do distanciamento com as telas, né? Então essa necessidade de estar com o celular na mão, levar o celular para fazer, então propor uma fotografia, então uma exploração fotográfica das crianças. Legal. Tem aplicativos que também ajudam na identificação de plantas, de animais, então pode
tentar ir por etapas, né, para a criança chegar então um momento que ela vai deixar o celular de lado e vai realmente vivenciar essas experiências ao ar livre. Nossa, fiquei fascinada por essas dicas, porque realmente tem criança, eu sou muito conectada ali com os eletrônicos, então quer saber? Vamos usar isso para chegar nisso. Então fazer realmente, faz vídeo. Achei sensacional, porque logo do vídeo ela vai querer parar. Não tem quem não se apaixone pela natureza. Tem quem não conheça, quem não tenha contato. Sim. Mas depois de se conectar, é uma energia surreal e eu tenho certeza que uma criança que já tem essa energia mais pura, assim que entrar em contato, vai se sintonizar e vai se sentir em casa, né? Especialmente as crianças que têm essa ânsia, essa necessidade também de experimentar o mundo com todos os sentidos, com o tato, Exatamente. com os cheiros, que as telas não propiciam. Então, longe disso. Isso, e então a criança ali ela vai poder ser criança, vai poder tocar, vai poder sentir os cheiros e ter inúmeras experiências completas. Dicas valiosíssimas. Carol, muito obrigada. Tenho certeza que você que está nos assistindo vai colocar em prática, fazer uma hortinha, fazer esse tipo de brincadeira. Adorei. Obrigada por dividir tanto conhecimento e até o próximo encontro. Grata. Agora eu quero falar para você sobre um programa sensacional que essas meninas maravilhosas da Bem Leve, a Lívia, a Mari, a Aninha, a Josi, todas elas lançaram, que é o programa 21 Dias Bem Leve. É isso, Lívia? É isso mesmo. Lançaram hoje, inclusive. Lançamos Estão assim, hoje. A mil pelo Brasil. Isso. Conta pra mim, Lívia, que programa maravilhoso é esse. Óbvio que eu já tô acompanhando nas redes sociais. Já tô desesperada para fazer parte. Ai, que bom. Então, me conta um pouquinho sobre esse programa. O que tem nele? Qual é o objetivo dele? Como é que vocês resolveram criar essa ideia e agora tá aí, lançada já? Então, nós estamos muito felizes com esse lançamento. É uma novidade na Bem Leve esse tipo de programa. E ele, na verdade, nasceu justamente para ajudar as mulheres a darem um start no processo de mudança. Tem muito autoconhecimento, tem muito conteúdo sobre alimentação saudável, a gente fala sobre exercício físico, tem algumas convidadas especiais e o principal tá eu e a Mari, junto com a Bem Leve, para mentorar durante 21 dias, com aulas e tudo mais, as mulheres que decidirem realmente dar um start assim, nesse processo de transformação. Tá incrível mesmo. Porque a gente sabe, né, Lívia e Mari, que esse tipo de transformação não é só a alimentação, não é só a atividade física, tem que estar tudo interligado. Isso mesmo. E tem que ser uma transformação que venha de dentro, assim, sabe? Bem isso. Que não aconteceu ainda comigo, mas tenho certeza que os 21 dias eu vou conseguir fazer essa transformação. Isso mesmo. E conta um pouquinho o que você vai fazer dentro desse programa, o que você oferece, a sua parte, a Mari. Isso. Então, gente, eu sou graduanda em nutrição e coaching Mindful Eating. O que é esse nome bonito, né? Bonito e difícil. É um comer consciente, né? Uma instrutora para te ajudar a perceber as suas emoções, os seus sentimentos que envolvem o comer. Bem isso que tu falou, assim, exercício físico e alimentação é só a pontinha do iceberg. Lá embaixo tem todas as outras coisas que influenciam no comer, né? E na mudança de hábitos total, nessa transformação. E aí tem a ansiedade, o sono, o comer emocional, a atividade física com prazer também, não como um martírio. Obrigação. Isso, autoestima e um monte de coisa que está tudo envolvida. Então, assim, eu entro nessa parte do comer emocional, de lidar com estresse, de um olhar mais amoroso e compassivo para os seus atos, né? E o nosso time, porque assim, eu e a Lívia somos as mentoras, mas a gente recrutou uma mulherada maravilhosa para estar junto. Então, tem natural, tem fisioterapeuta, tem personal trainer, tem consultora de estilo, tem muita gente. Nossa, mas é um programa realmente para mudar de vez, né? Existe um estudo que fala que a partir de 21 dias realmente dá aquele start no cérebro e a pessoa vira uma rotina mesmo. Isso. Então, acho que é isso que vocês quiseram montar. Uma mulherada do bem
Isso. para mudar a cabeça da gente realmente, fazer com que a gente se acostume com esse estilo de vida, né, Lívia? Exatamente, é justamente promover essa transformação no estilo de vida como um todo. E por isso, realmente a gente buscou essas convidadas que vão abrangendo aí várias áreas e que vão poder trabalhar como um todo, né? Mas principalmente o trabalho da Mari e o meu nesses 21 dias, nós estamos dividindo esses 21 dias. A Mari com todo o processo dela do comer consciente, né, como ela mesma falou ali, entra também toda a minha parte com ferramentas da psicologia positiva, com a construção mesmo de hábitos, criar rotinas saudáveis que façam sentido para aquela pessoa, para incluir tudo aquilo que ela começa a trabalhar, começa a se entender, né, nas emoções, dentro desse processo todo que é essa união do trabalho da Mari com o meu também. Então tá realmente muito, muito legal. Além dessas aulas, 21 aulas gravadas, né, nós teremos, que é dentro da nossa plataforma exclusiva da Bem Leve, a gente vai ter também 4 encontros ao vivo e online para troca de experiência, para gerar conexão do grupo, porque é muito importante também a gente não se sentir sozinho, né? Então, não é só nós duas que já passamos por esse processo e que estamos elaborando esse programa. São mais mulheres que vão estar lá juntas, todas no mesmo barco, querendo o mesmo objetivo, então se ajudando também durante o processo, porque a dificuldade de uma pode ser a dificuldade da outra. Então, é uma caminhada, assim, muito bacana junto. E a parte da Bem Leve, isso que é o diferencial de não é só um programa online, né? Esse programa não é para o Brasil todo, é para a região, porque a pessoa leva para casa comida. Então, assim, a primeira semana ela tem um combo de 7 dias, do café da manhã ao jantar. Nossa, a pessoa não precisa se preocupar com a alimentação mais. Não, ela não se preocupa. Olha só, primeira que legal. semana, realmente, para ela poder... A gente sabe que tem muita autossabotagem, né? Que é aquela... Vem tudo junto, tu quer tentar fazer, mas aí tu não consegue. Então, para ajudar... Legal, Mari, que vocês já passaram por isso, né, Lívia? Isso. Então, vocês sabem tudo, todos os errinhos, onde que dá certo, onde que dá errado, para poder oferecer A hoje gente também fez a impressão, que tá linda, de um livro, que é o nosso caderno de exercícios. Aí a pessoa vai receber já impresso, lindo, lindo, lindo. Por quê? Porque a gente se sabota e não imprime as coisas para fazer. Adorei. A gente já Sensacional. sabe. Mari, só me conta pra gente finalizar como é que faz para adquirir, como é que faz para participar. Nosso link no site e também na bio do Insta, tem lá um linkzinho que vai direto para a nossa plataforma, que tem toda a descrição do programa. E assim, gente, é menos que uma pizza por mês e você vai receber realmente a proposta de transformação. Sensacional, parabéns, obrigado por esse cuidado, por esse carinho. Ver isso que vocês estão fazendo realmente me emociona, porque vocês passaram por isso e vocês querem que outras pessoas se transformem. Isso é incrível, meninas. Sucesso, tenho certeza que muitas mulheres serão transformadas juntas com vocês e mais todas as outras que vão estar nesse super projeto. Isso Obrigada, mesmo. meninas. Até o próximo encontro. Obrigada. Agora nós vamos falar sobre as cadeirinhas do carro, cadeirinhas de transporte. Com ela, a nossa ortopedista pediátrica, a doutora Cíntia. Bem-vinda novamente. Oi, Mari, obrigada. Então, doutora, me conta um pouquinho sobre a forma correta de transportar, o que está escrito na lei, o que tem que ser feito, conta tudo para nós. A gente sabe que tem que sair da maternidade já carregando o bebê, então conta tudo para nós, como é que funciona? Então, na verdade, a lei da cadeirinha existe desde 2008, tá? Que foi quando a gente efetivamente começou a transportar as crianças com os DRI, que a gente chama, os dispositivos de retenção infantil. Só que naquela época não era uma lei, era uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito Brasileiro. E agora, no ano passado, essa lei passou a vigorar e agora, em 2021, a gente realmente tem que responder a essa lei. Entendi. Então, o que acontece? Existem alguns tipos de dispositivos de retenção. O bebê conforto é o que a gente mais tem, né? É o que a gente mais vê. Inclusive, em 2008, eu e outros ortopedistas do Hospital Infantil, com apoio da Sociedade Brasileira de Ortopedia Regional de Santa Catarina e da Rede Vida no Trânsito, a gente fez uma pesquisa avaliando na Avenida Beira-Mar
se as crianças estavam sendo transportadas adequadamente. E realmente o bebê conforto é o que menos tem erro, né? Porque as pessoas realmente estão acostumadas a transportar no bebê conforto. Então existem, inclusive, bebês confortos que ele já vai do carro para você anda com o bebê conforto, então já tem essa facilidade. Consegue colocar dentro do carro, tu pode pegar ele e tu pode colocar no carrinho para a rua também. E existem alguns carros hoje que já estão adaptados com novas tecnologias, que eles já têm a própria trava para você colocar tanto o bebê conforto como os outros dispositivos também. Sensacional. E assim, falando do bebê conforto, até que idade o bebê fica no bebê conforto e aí tem que migrar para cadeirinha? Como é que funciona? São vários carregadores, né? Dependendo, a gente tem a cadeirinha, o bebê conforto, que é o primeiro, depois a cadeirinha e, por último, o assento de elevação. Então, o bebê conforto vai até 1 ano de idade, ou 13 quilos. Se a criança for muito miudinha, não tiver 13 quilos, ela continua no bebê conforto. O bebê conforto, ele vai de costas para o sentido do carro. Então, a criança ela vai olhando para trás, né? Óbvio, no banco traseiro. Então, até 1 ano de idade, é mais ou menos o que a gente faz, né? Alguns podem ir um pouquinho mais de 1 ano. E aí, depois de 1 ano de idade, a gente troca para a cadeirinha, né? Existem no mercado vários modelos de cadeirinha, tem alguns que vão se descascando como fossem cebola, até você chegar no próprio assento de elevação. Verdade. Que é muito mais econômico, mais prático, né? E esses, a partir da cadeirinha e do assento de elevação, o que a gente vê é que existe um número menor de pessoas que usam esses dispositivos. A gente fez, como eu falei, essa pesquisa em 2008 e a gente repetiu 10 anos depois, em 2018, para ver 10 anos depois da lei da cadeirinha o que estava acontecendo. Então, a gente viu que as pessoas elas realmente usam o bebê conforto, mas as cadeirinhas e os assentos de elevação não. Olha só. Então, talvez seja esse ponto que a gente tenha que chamar a atenção das pessoas, que realmente é importante o uso desses outros dispositivos. E daí, agora, talvez, sendo lei, poderá ser cobrado e multado, talvez esse universo mude um pouco. Porque, assim, até o ano passado, 2020, a lei não era lei, né? Claro. Era a lei da cadeirinha, mas era uma resolução, não era efetivamente uma lei. Então, a partir agora de abril de 2021, a gente pode, o agente de trânsito, ele pode fiscalizar e pode multar, inclusive com uma multa gravíssima, e a pessoa tem que pagar com pontos e paga o dinheirinho, né? Daí eu acho que vai mudar um pouco essa realidade. Para a gente finalizar, eu queria que você, como médica, como ortopedista, como plantonista de hospital, de emergência, falasse da importância desses carregadores para a segurança da criança. Sempre, usar sempre. A gente, como plantonista, como médica da emergência, eu já atendi crianças que foram que estiveram envolvidas em acidentes gravíssimos e tiveram lesões muito pequenas. E, por outro lado, eu já vi crianças que a mãe estava levando no colo e parou, ou então ela estava no bebê conforto e ela começou a chorar e o carro não parou, ela tirou a criança e, nesse momento, acontece o acidente. Então, a gente já viu lesões muito graves associadas à não utilização ou à utilização incorreta das cadeirinhas. Então, a gente sabe que é uma das causas, os acidentes de trânsito são a principal causa de morte acidental nas crianças. Então, o uso da cadeirinha realmente salva vidas. Nossa, então, com essa frase, a gente encerra essa entrevista, ressaltando a importância de ter a cadeirinha certa, de usar da forma correta, porque pode salvar a vida do seu filho. Doutora, muito obrigada, até o próximo encontro. Obrigada, Mari, até.